Então, pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa chave da advocacia condominial. Eu estou extremamente animada, né, para compartilhar com vocês insights valiosos que vão transformando a minha advocacia e que eu tenho certeza que podem modificar e alavancar a advocacia de vocês também. Hoje, né, a nossa missão aqui é garantir que vocês saiam mais confiantes, com um caminho mais estruturado dentro do escritório da advocacia de vocês e prontos para conquistar mais clientes e se destacar nesse nicho que é a advocacia condominial, né? Que é um nicho que eu sempre falo que é pouco falado, pouco explorado, mas uma área de atuação aqui em constante evolução, que as pessoas não têm noção do espaço que vem perdendo por não atuar na área, certo? Antes de mais nada, já conversei aqui com o pessoal antes de começar a gravação. Quero saber de onde vocês estão assistindo. Eu sei que tem Rio de Janeiro, tem Salvador, tem São Paulo e é Pernambuco, né, Lana? Me confirma aí, para não falar o estado errado. Pode colocar no chat, se você preferir. Campina Grande, Paraíba. Paraíba. Eu estou te devendo uma visita, mas eu já vai Isso. sair. Quero convidar você já para o nosso congresso, se Deus quiser, esse ano aqui na Rainha da Borborema, viu? Em junho, no maior São João do mundo. Nossa, boa, já estou confirmada, só me dizer a data, que eu só preciso de uma desculpa para poder, né, ir para Paraíba. Sabe do meu caminho aí, então, com Mas certeza. aqui se passa a data, viu? Me passa a data e pode confirmar minha participação, tá bom? Obrigada. A Bárbara entrou aqui também, então temos agora duas colegas do Rio de Janeiro, uma de Niterói, outra de Cabo Frio. O Rio manda nessa comunidade, o Rio vai dominar o Brasil dessa forma, né? Estou vendo aqui que a maioria de vocês também já atuou com o direito condominial, né? E se vocês já quiserem falar e mandar aqui mensagem no chat, quais são as suas dúvidas sobre prospecção nessa área, né? Eu vou acompanhar aqui as respostas de vocês e durante a nossa aula eu vou passando alguns pontos que a gente pode conversar, né? E melhorar a captação, a prospecção aí do escritório de vocês, tá bom? Quem ainda não me conhece, a maioria que já me conhece, meu nome é Caroline Pio, eu sou advogada especialista em condomínios, atual presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial da ABA, que é a maior associação privada de advogados que a gente tem hoje no país, certo? Fui vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Bahia no ano passado, né? Também sou membro da AMAD, que é a Associação Mineira de Direito Condominial e Direito Imobiliário, né? Sou membro da ANACON, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, na qual fui diretora adjunta representando o Estado de Minas Gerais por muito tempo. Tenho aí uma longa caminhada dentro da advocacia condominial, já há alguns anos, uns 5, 6 anos atuando, especificamente me especializando como advogada condominialista, né? Porque eu digo que não pode contar a época do estágio, porque se for contar o estágio, já passa de 10 anos de experiência. Mas vamos contar a partir da advocacia, então a gente diminui um pouquinho, certo? E, gente, eu esbarrei, sem querer, no direito imobiliário, achei que eu ia ser criminalista, mas vi uma grande oportunidade de mercado quando eu conheci o direito imobiliário e decidi que eu tinha que escolher uma área dentro do imobiliário para poder me especializar. E escolhendo essa área dentro do imobiliário para me especializar, eu conheci, né, o direito condominial, eu escolhi o direito condominial porque eu entendi que realmente era uma área que valia a pena me especializar, era uma área que eu iria ter um constante crescimento, né, uma constante evolução, era uma área que eu via que era pouco explorada pelo mercado, então que eu poderia me desenvolver melhor e me destacar dos demais. Então, já respondendo, que é uma pergunta que eu recebo de vez em quando, o direito condominial foi uma escolha intencional, certo? Eu escolhi essa área porque eu entendi que ela era pouco explorada e por muito tempo foi, né? O que fez o direito condominial mudar, na verdade, foi a pandemia do Covid-19, que fez todo mundo, né, começar a olhar para a questão do direito condominial, do se viver em condomínios, se morar em condomínios, se trabalhar em condomínios, né? Além disso, eu tenho hoje 2 livros sobre direito condominial.
o show Inadimplência, que é voltado para práticas, né, de redução da inadimplência condominial, e o Manual da LGPD para condomínios, que é onde eu, junto com uma expert em LGPD, a doutora Letícia Cel, juntamos as nossas habilidades e trouxemos de forma prática como implementar e como adaptar os condomínios à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom? Já fiz uma breve apresentação para quem não me conhece, né? Se você, por um acaso, está aqui não me segue no Instagram, já vou deixar aqui para você, que é o @Caroline Pio. Me segue lá que a gente tem bastante conteúdo interessante sobre a questão do direito condominial. E vamos para o conteúdo, que eu sei que é o que a gente quer, né? A gente quer conversar sobre a advocacia condominial. Eu tenho certeza que daqui vão sair contratos maravilhosos e vocês vão ter uma outra visão dentro da advocacia condominial, certo? Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil tem mais de 1 milhão de condomínios registrados, né? Só que, dentro dos quadros de registro da OAB, uma pesquisa particular feita mostra que apenas 5% dos advogados estão explorando esse nicho de forma estratégica. Apenas 5% dos advogados do país se apresentam como advogados condominialistas. Então, a gente consegue já, a partir dessa informação, mostrar como a área do direito condominial, da advocacia condominial, é pouco explorada e é algo que a gente precisa mostrar para as pessoas que existe e a gente tem como ainda nadar nesse oceano azul, né? A oportunidade aqui não vai faltar, os condomínios, eles precisam sim de uma assessoria contínua, um advogado especializado para se tornar um parceiro ali para o síndico, as administradoras precisam de um advogado, não um advogado, é claro, que vai prestar serviço jurídico para o condomínio, mas a administradora do condomínio, ela precisa sim ter, né, um jurídico próprio. Os condôminos vêm buscado uma, de forma mais intensa, um advogado especialista em condomínios para poder tratar de questões internas, de gestão, de vícios, até buscando ali uma questão de condominial com imobiliário. Então, como eu já falei para vocês, a gente tem esse mercado pouco explorado, com apenas 5% de advogados explorando o nicho, e muitos não exploram da forma correta. Então, a gente entende o que realmente é uma área que a gente pode crescer, né? Me falaram que... Bah, vê se ela entrou no link de ontem, porque o link de hoje não tem ninguém pedindo para participar. Pede para ela tentar entrar de novo que eu libero, tá bom? Não tem ninguém aqui me pedindo no momento para participar. Só dá essa conferida comigo, com ela, se ela está no link correto, certo? E aí, antes da gente falar sobre os serviços da advocacia condominial, eu preciso falar com vocês que eu entendo que vocês precisam escolher onde vocês querem atuar, certo? Qual vai ser a área de atuação de vocês? Vocês vão atuar para o condomínio, vocês vão ter uma vertente para o condômino, vocês vão ter uma vertente para o síndico. É importante a gente saber, porque a gente precisa saber se posicionar, porque a gente está falando aqui de prospecção. Então, a mesma pessoa que fala para o síndico, que fala para o condomínio, não é a pessoa que vai ter o conteúdo correto direcionado para o condômino, para o morador. Então, primeiro ponto aqui, primeira atividade dentro dessa nossa aula de hoje, vai ser pedir para vocês escolherem aí no cantinho de vocês, qual é a área que vocês entendem hoje que vocês querem atuar dentro da advocacia condominial. Pró-condomínio, pró-síndico, pró-condômino, para as construtoras e atuar focado na incorporação imobiliária, né? Eu sei que é uma área bem fechada. Se 5% trabalha de condominial, pense quanto menos trabalha para incorporação imobiliária, né? Então, a gente vai ter, quando escolher se trabalhar para síndicos, uma questão de gestão mais completa, a gente vai ter provavelmente um alto volume, uma alta demanda legal, principalmente que a contratação do jurídico é muitas vezes voltado para o síndico profissional, que tem mais de um condomínio, então ele tem muita demanda ali para passar para aquele escritório, né? A administradora, embora tenha vários condomínios sobre a gestão dela, pode trazer uma certa recorrência, mas a gente vai sempre lembrar que a gente é um advogado da administradora para os problemas da administradora e não do condomínio. Então, é um olhar mais empresarial e, ao mesmo tempo,
separando ali das demandas do dia a dia condominial, certo? E a outra área que eu falei com vocês é a questão dos condôminos proprietários, né, que são demandas mais individuais, uma cobrança, uma multa, né, um direito de vizinhança, uma questão de vícios. E dentro dessas áreas que eu falei para vocês, a gente vai aplicar aqui um desses panoramas, um desses setores para vocês ofertarem. Consultoria preventiva, né, que evita litígios, promove a organização jurídica do condomínio. Essa consultoria preventiva, ela pode ser ofertada não somente para o condomínio, mas para o condômino também, ou como eu falei com vocês, para os conselheiros, a gente está tendo uma busca de consultoria preventiva por parte de conselheiros, né? A gente vai ter uma atuação contenciosa, né? Muitos advogados gostam dessa área processualista. Existe o processo do condominial, sim, embora eu defenda muito o extrajudicial, mas a gente vai ter processos, a gente precisa de profissionais qualificados, capacitados, que entendam que o condominial não é apenas o Código Civil, a 4591 de 64, que entenda que a gente trabalha muito com jurisprudência, que muitas vezes ficam pendentes algumas questões que a lei não tem, que a doutrina não tem, que muitas vezes a gente precisa criar teses, voltando ali para a base do direito civil, para a questão dos princípios. Eu falo muito isso lá na comunidade, inclusive, de processos que eu fiz a base toda do processo em princípios do direito brasileiro, porque a gente não tem legislação sobre eles, né? A gente tem a questão de elaboração de documentos, aí entra a questão do regulamento, da convenção, manual de boas práticas, política interna de funcionário, lembrando que a gente tem o condominial trabalhista, que vai trabalhar aqui de mãos dadas na assessoria do condomínio. A gente tem hoje um crescimento grande da questão da mediação e da arbitragem, onde o síndico, por algumas vezes, acaba por realizar esse serviço de mediação dentro do condomínio, e isso vai reduzir custos, evita processos, evita litígio passivo para o condomínio, e a gente tem as questões de responsabilidade civil e até a criminal, onde os síndicos podem ser processados e a gente precisa de defesa especializada, certo? Para além da responsabilidade civil até, hoje a gente tem uma questão Hoje a gente tem uma questão muito do stalking, que está na moda, né? Está em alta. Então, a gente tem a questão dos crimes de perseguição dentro do condomínio, tanto por parte do condomínio como para o condomínio, certo? A primeira atividade de hoje, eu vou mandar, como vocês já sabem, esse material lá no grupo depois, mas se vocês puderem já ir fazendo, é bom para eu poder tirar as dúvidas de vocês ao final. A gente vai criar um mapa do cliente. Porque o que acontece? Eu quero trabalhar com condomínio, Carol, eu vou fazer um post no Instagram, mas eu não sei onde buscar esse cliente. Claro que você não sabe, muitas vezes você não tem estratégia. Então, vamos criar um mapa do cliente ideal para o seu escritório, certo? E desse mapa você vai começar a trazer clientes, a apresentar propostas a síndicos, fazer reunião, fazer um registro das reuniões que são feitas, o que é fechado, o que não é fechado, quais são os feedbacks, porque é preciso fazer uma análise sua também, para que você seja mais assertiva na próxima reunião, certo? Não existe fórmula mágica. Não vou passar aqui um script para você, dizer, olha, síndico, é isso, 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 o síndico vai te contratar. Não existe valor fechado. Inclusive, preciso dizer que o pior concorrente, a pior pessoa dentro do mercado condominial é o próprio advogado. Hoje mesmo, eu perdi um contrato de uma tentativa de contrato de um condomínio de quase 500 unidades, onde o meu concorrente ofertou um salário e meio para cuidar de 500 unidades. E um condomínio alto padrão, que a gente está falando de uma cota condominial de quase R$ 3.000, certo? Então, qual é o problema dentro do condomínio? É o próprio advogado. É o problema dentro da advocacia condominial. E o que a gente faz, então? A gente vai aprender a mostrar o nosso diferencial para que aquele condomínio enxergue não apenas o preço, mas o nosso valor e prefira a nossa contratação. Então, vai pensando, eu vi que tem gente que está dirigindo, vai pensando aí em 10 condomínios da sua cidade que vocês queriam no seu escritório, que seria o perfil do seu escritório.
Se vocês têm, por exemplo, o Alphaville, tem no Brasil todo, se eu não me engano, um cliente estilo Alphaville, lembrando que o Alphaville tem uma licitação bem detalhista para poder participar e ser jurídico deles, tá? Mas como é o condomínio que tem no Brasil todo, eu consigo passar aqui para vocês. Ou vocês querem condomínios menores, com apartamentos de com 3 andares, né, sem elevador, com síndico orgânico. Qual é o perfil? Vão imaginando aí qual é o perfil. Porque a gente vai listar esses 10 condomínios, que é a tarefa de casa de vocês depois daqui. Vocês vão tentar identificar o síndico e a gente vai fazer uma elaboração de uma estratégia de abordagem para esse condomínio, certo? Primeiro passo dessa estratégia, desse mapa da criação de clientes, é você fazer a pesquisa da identificação, né, desses condomínios. Você vai usar o Google para buscar esses condomínios residenciais, vai consultar site de imobiliária, né? Estou vendo até que está aparecendo só metade, vou voltar aqui de novo. Site de imobiliária, sites como Síndico.net, né, Facebook, LinkedIn, página de administradoras, página de vendas, o OLX, você vai buscar esses condomínios para poder fazer uma análise dos condomínios da sua cidade, certo? Depois de olhar a área interna, as áreas comuns, você vai fazer uma lista de todos esses condomínios que você tem interesse em gerenciar, que é aqueles 10 condomínios que eu falei, né? E o que é que você vai observar? Você vai observar o bairro, vai separar ele por bairro, por quantidade de unidades, né, os andares, anote o nome, anote o endereço, vai visitar o bairro, vai conhecer o condomínio para iniciar essa pesquisa. Depois, você vai descobrir quem é o síndico para fazer essa coleta de contatos, né? Você vai na portaria, muitas vezes, vai conversar, procurar saber se já tem um jurídico. Se tiver um jurídico, é claro, por uma questão ética, a gente vai abrir mão. Mas se não tiver um jurídico, perguntar, né, quem é o síndico daquele condomínio, se ele não aceitaria, por exemplo, fazer uma aula, uma palestra, né, de boas práticas da LGPD, da importância ali para os moradores, a fim de mostrar seu trabalho, entregar um e-book, né, entregar algum material seu para dar valor ao seu serviço, né, valorizar a sua advocacia, né? Entre em grupos locais, gente, grupo do WhatsApp, eu tenho vários grupos de condomínio. E hoje, como a minha atuação ela é fora de Salvador também, então eu tenho um grupo de todos os estados do Brasil. E todas as aulas, todo o material que eu crio, eu estou mandando lá, todo artigo que eu escrevam artigos, tá? Escreve, manda mensagem para a rádio, manda mensagem para a revista, para essas revistas digitais e oferta o serviço de vocês. Diga que você tem interesse em falar sobre um tema que é interessante, uma polêmica, e vai ofertando esses serviços, certo? Consulta o CNPJ do condomínio, é uma forma muito boa de você entrar em contato, né, com o condomínio. Vai consultando o CNPJ, ver se está regular, ver se tem, se não tem, porque um condomínio irregular, muito provavelmente está recebendo os valores ali da cota condominial, ou na conta do síndico, ou naquela famosa conta PUC, que é uma conta da administradora. Então, você já vai lá tentar conhecer algum porteiro, algum morador e falar os malefícios dessa modalidade de cobrança, de recebimento de valores. Falar que você atua com condomínios, que você é especialista, se eles não têm interesse em regularizar o CNPJ do condomínio, certo? E faz essa primeira abordagem em uma conversa despretensiosa. É claro que você não vai chegar entregando uma proposta, mas nada impede, não, a ver que você converse com as pessoas. A abordagem da conversa, ela é permitida, certo? E aí, a gente vai para o terceiro passo, que é essa abordagem, essa estratégia de abordagem, né? Você vai separar esses condomínios que você listou aí em 3 categorias, se for mais de um que você pensou. Os condomínios pequenos, os de médio, de grande porte, né? Os grandes portes são com mais de 100 unidades, normalmente são os mais burocráticos, que têm a licitação, tem regras para poder entrar, né? Tem regras de assessoria, de anos, inclusive, de CNPJ aberto para você poder atuar. A gente tem os condomínios médios, que normalmente é o mais fácil até de se fechar, porque ele tem problemas, ele não tem um caixa tão grande, mas ele entende, ele tem alguma urgência, muitas vezes, a resolver. Então, esses condomínios que estão aqui na classe B, na classe média, é o que a gente consegue, de certa forma, com uma maior facilidade.
Já o condomínio C são os condomínios pequenos, normalmente aqueles condomínios com até 30 unidades, é bem pequenininho, aquele que eu falei, 3 andares de escada, com síndico orgânico. Muitas vezes eles não têm advogado e não têm interesse. Esse condomínio aqui é o condomínio que tem um perfil de contratação do advogado para modalidade específica. E eu vou te dizer, aqui no meu escritório, por muito tempo, essa modalidade C foi para mim a melhor forma de trabalhar com condomínios. Eu tenho hoje síndicos conhecidos em Salvador que têm condomínios pequenos e que não têm possibilidade, não é interesse, não é, é a possibilidade de se arcar com o jurídico fixo. Mas toda contratação de um novo funcionário, contratação de um novo serviço, uma notificação, uma cobrança específica, eles entram em contato comigo, porque já me conhecem por prestar esse tipo de serviço. E mais ainda, por não ficar tentando empurrar para esse tipo de condomínio a assessoria fixa toda vez que eu vou lá conversar com eles. Eu já entendi que realmente não é o perfil deles, eu já entendi que se eu forçar, eu perco o cliente, então eu sempre estou lá na lista de transmissão, mandando informação, se fazendo presente, cumprimentando quando eu encontro nos eventos, certo? Mas esses clientes eu parei de ofertar assessoria fixa, porque eu percebi que quando você, de certa forma, tenta empurrar demais essa modalidade de serviço, alguns condomínios acabam se afastando, certo? E aí, você vai criar um funil de prospecção, onde você vai organizar, pode ser numa planilha, pode ser um CRM, um Trello, você vai criar aqui quais são os contatos que você fez, quais são os interessados, os condomínios que estão em negociação, os que você tem reunião marcada, o que tem contrato fechado, o que não conseguiu fechar, você vai fazer um fluxo de acompanhamento, certo? Desse condomínio, com todo um passo a passo. O passo a passo aqui que eu tenho, que eu trouxe para vocês, pode ser modificado de acordo com a realidade da cidade de vocês, tá bom? Mas a gente tem o primeiro contato. Se não houver resposta, eu mando uma outra mensagem com 3 dias depois. Mas mesmo assim, se eles não responderem, eu verifico a necessidade, a possibilidade de enviar uma mensagem com 7 ou com 15 dias. E aí, caso não haja retorno, você pode ou mandar uma mensagem com 30 dias, ou realmente passar para a lista de desinteressados, certo? Aqui, nessa parte desse QR Code, eu vou mostrar para vocês o que eu já disponibilizei para que vocês possam baixar, certo? Deixa eu ver. Que é esse material aqui. Me fala se vocês estão conseguindo ver, certo? Que eu gosto muito de ofertar aos condomínios, quando eu vou fazer um primeiro contato com eles, é um material gratuito que você pode passar, pode ofertar para o síndico em uma conversa, num evento que você foi, que você teve esse entrosamento com eles, de uma forma de fazer esse primeiro contato e mostrar serviço. Aí você vai perguntar como é que está a documentação do condomínio, como é que está a convenção, regimento interno, vai falar sobre o risco e tal. Aí a gente sabe que a questão da contratação do serviço de atualização de convenção e regimento interno é um pouco elevada, né? E a gente vai dizer o seguinte, então tá, então fazer o seguinte, eu tenho um material meu do meu escritório, que é um checklist, e dentro desse checklist você vai respondendo as perguntas e a gente vê os riscos do seu condomínio com a sua documentação atual. E aí vocês podem adaptar, né? É o material que eu mando, eu só mudo aqui, que onde está a logo do curso, hoje eu coloco a logo do escritório, certo? E aqui são todos os documentos que a gente vai analisar, convenção, regimento, ata de assembleia, né, cadastro dos condôminos, a questão da lei municipal, e eu deixo sempre uma atençãozinha aqui, questão da gestão financeira, de assembleia, como é que é feito, segurança, manutenção, tudo isso aqui eu vou passando ali para o condomínio, na verdade, para o síndico, e aí eu coloco aqui. Se você marcou não em alguns itens, é necessário rever, né, os processos para evitar problemas legais administrativos. Né? Se você botou não em vários itens, significa que você precisa ter um cuidado maior com o seu condomínio. E a gente, de certa forma,
já quebra aquele gelo inicial ali do condômino, ali do condomínio com a gente, e consegue ter acesso mostrando para eles os nossos serviços. Deixa eu subir aqui só para a gente voltar para a tela cheia, porque vocês sabem que quem faz, sabe, faz ao vivo, né? Já tem aqui o QR Code, vou mandar esse material para vocês, então fiquem tranquilos, esse material ele vai lá no grupo, quem ainda não está no grupo, entra no grupo, certo? Mas vocês podem adaptar, colocar o logo de vocês e realmente utilizar no dia a dia de vocês essa abordagem. No próximo evento de síndico que vocês forem, se vocês tiverem a oportunidade de tomar um café com o síndico, ter um contato mais próximo, já entrega esse material, porque vai estar ali com a logo do seu escritório, você não vai estar ofertando nada de forma irregular, porque você vai perguntar se ele deseja receber esse material, então você não vai estar aferindo o regulamento da OAB, certo? E você vai mostrar ali serviço. E ele pode até não fechar naquele momento com você, mas pode ter certeza que quando ele precisar fazer essa alteração da convenção, ele vai lembrar de você. Ou precisar de algum outro documento do condomínio ou desse uma assessoria fixa, certo? E aí, depois da gente fazer todo esse passo a passo, como eu falei com você, é algo constante de aprendizado. A gente vai fazer sempre avaliações. A gente vai ter que ter essa planilha, certo? Para analisar as taxas de respostas. Quantos por cento dos síndicos responderam? Se menos de 30% deu retorno, a gente precisa melhorar alguma coisa, algo está errado, vamos voltar na forma de abordagem, né? Vamos mudar a forma de conversão, telefone, WhatsApp, e-mail, lembrando sempre que o primeiro contato de envio de material, envio dessas outras modalidades, precisa de uma aprovação prévia ali do síndico que está recebendo. Por isso que esses materiais gratuitos que você pode mandar nesses grupos estaduais e municipais é o que faz a gente conseguir dar visibilidade para o nosso escritório, certo? E vamos adaptar. Se o síndico está rejeitando imediatamente, se o síndico não quer nem conversar com você, tem algo errado, vamos parar, vamos reestruturar e tentar novamente. Quem sabe um e-book de boas práticas é uma forma excelente de ter um primeiro contato, né? Com o condomínio, com o síndico. Eu já fiz esses e-books próprios de primeiros passo a passos, ou flyers, folders, panfletos pequenininhos, falando, por exemplo, sobre animais em condomínios, o que pode, o que não pode, bem pequenininho, bem direto, bem explicativo, elucidativo, e você manda, e realmente as pessoas vão lembrar de você, porque estão ali utilizando o seu material no dia a dia. E a dica que eu dou aqui para esse início de prospecção é que toda semana você deixa um dia na sua semana para você trabalhar com essa prospecção, trabalhar com esse tipo de material, né? Quanto mais você executar, quanto mais você vai ajustando essa prospecção, esse mapa da prospecção, maior é o retorno que você vai tendo, maior é a quantidade de contratos que são fechados, né? E aí, vamos continuar falando de construção de autoridade, né? Como é que a gente faz para se tornar a primeira opção para síndicos e para as administradoras? Especialização, exclusividade, né? Os advogados hoje generalistas estão perdendo espaço para os advogados condominialistas. Por quê? Porque os síndicos eles já entenderam da necessidade de ter pessoas ali qualificadas e capacitadas para tomar conta da gestão daquele condomínio. Então, de certa forma, hoje é necessário sim ser especialista. Faz a diferença ser especialista. Se ter um curso, ter um título, se apresentar como advogado condominialista, certo? Presença no digital também é importante, uma presença estratégica. Não é necessário que você esteja lá todos os dias, você não precisa estar lá se você não tem condição, se você não tem equipe. O que você não pode é você não estar hoje na internet. Hoje, eu tenho o meu perfil, né, o Caroline Pio, do qual eu falo para advogados, condôminos, síndico, condomínios, eu tenho uma vasta quantidade de pessoas que me seguem, mas hoje tem o Pio Advocacia. O Instagram do Pio Advocacia, ele existe, e ele está com as minhas áreas de atuação, com os vídeos, né, com abordagens, de certa forma, diferenciadas, que não tem problema, a gente ter dois perfis, porque um vai ser institucional,
Um vai estar lá para mostrar que você tem lugar no mercado, você precisa ter esse lugar no mercado, certo? Além disso, a gente tem a questão da prova social. Eu sei que depoimentos de cliente a gente não consegue postar em si, porque é uma infração ética. Mas você já pensou desses depoimentos, desses casos de cliente, você transformar em casos de sucesso, de conversão, e utilizar ele de uma forma que não vai ferir a OAB para mostrar que você é especialista? Por exemplo, eu tenho um condomínio que eu presto assessoria aqui em Salvador, que quando ele chegou para mim, ele tinha cerca de 20 inadimplência, certo? Hoje, menos de um ano, na verdade, atuando com eles, a gente conseguiu reduzir 70, quase 75% da inadimplência. Então, hoje, quando eu oferto para outros condomínios a implementação do procedimento operacional padrão de cobrança que eu tenho aqui no meu escritório, eu digo que é um caso que eu já tenho provas reais de conseguir, né, essa redução de 70% da inadimplência, certo? Então, é isso que a gente vai criar. A gente vai pegar o caso, o depoimento, e vai transformar esse caso, esse depoimento, em um case de sucesso do escritório e vai vender sem vender, que é aqui realmente o que a gente precisa aprender a fazer na advocacia, certo? Outra coisa, eu falei do Instagram, Instagram é muito importante, artigos são muito importantes, falar com revistas, participar de canais do YouTube, de podcasts, mas não esqueçam o LinkedIn. Por quê? Principalmente para você que deseja atuar para um condômino. Hoje, eu tenho uma busca, uma procura muito alta do meu perfil no LinkedIn por condôminos, por proprietários que estão tendo problemas com condomínio. E eu vejo que as pessoas estão com a mente tão fechada de que só existe o Instagram, ou precisa estar no Google Meu Negócio, que esquece uma ferramenta extremamente importante, que é o LinkedIn. E tem lá o perfil abandonado da época que você estava na faculdade, né? Então, vamos utilizar as plataformas ao nosso favor para construir não só essa autoridade, mas para realizar essa captação de clientes, certo? E aí, a gente seguindo em como é que a gente faz para se posicionar como especialista? Como eu falei, a gente precisa de um conteúdo educativo no Instagram. Muito cuidado com a forma, a modalidade que a gente realiza essa produção de conteúdo. Cuidado com quem você quer conectar. Talvez uma dancinha não seja a melhor forma de você conectar com esse cliente, né? O LinkedIn também a gente precisa muito de uma abordagem por parte de artigos, mostrando conteúdos mais técnicos, né? Uma linguagem diferenciada, tem um público mais intelectual, que vai ali conversar com vocês nos comentários, ou até não vai conversar, mas vai analisar tudo que você está ali postando, suas qualificações técnicas, seus cargos, as suas funções, deixam lá muito bem atualizado, porque o cliente chega no direct do LinkedIn, sim, e eu vou te dizer, o cliente que está no LinkedIn, que te conheceu, que te mandou uma mensagem no privado, se você filtrou e organizou da forma correta, você tem muito mais chance de fechar com esse cliente do que um cliente que vem do Instagram, certo? Oferece palestra, oferece workshop para o síndico, como eu falei, para administradoras, para grupos de corretores de imóveis, né? Vai no condomínio, fala que vai fazer uma aula, um aulão, uma imersão para tirar dúvidas dos condôminos, oferta esse serviço, certo? De aula, a educação, né? Esse caráter educacional não fere o estatuto da OAB, tá bom? E como eu falei, artigos locais, revistas, jornais específicas, por exemplo, em Minas Gerais tem o Jornal do Síndico, que é um jornal mais para a região de Belo Horizonte, mas pega toda a região de Minas. E hoje eu tenho um relacionamento muito bom com a pessoa responsável por ele sempre, mesmo estando em Salvador, eu estou lá trabalhando, eu estou na capa do jornal, eu estou com matéria no jornal, certo? Escreva também mensagem para rádios, faça participação em podcasts, pequenos que sejam. Muitas vezes esses podcasts pequenos têm muito mais retorno para você em questão de cliente, de busca por cliente, do que esses grandes podcasts, essas grandes empresas que estão aí com grandes seguidores, mas que no final já tem a carta marcada da pessoa que vai realmente contratar, certo? Além disso, para finalizar, mais uma vez, a prova social. Utilize
dos clientes que você tem, dos resultados que você tem, para você realmente utilizar a seu favor essas experiências, certo? E vender como algo do seu escritório. Se você tiver um material próprio, não precisa inventar roda, gente, mas se você tiver um procedimento que você, de certa forma, adaptou para o seu escritório, venda esse serviço, utilize a prova social, diga que ele funciona, certo? E vale, da mesma forma que eu fiz com o POP, vocês podem fazer com o procedimento aí do escritório de vocês. Um manual de boas práticas, um manual de boas maneiras, tudo isso você vai sim conseguir trazer um retorno muito bom, certo? Além disso, acho que funcionou agora. Quando a gente fala de estratégias para conteúdo, já falando um pouquinho, mas bem superficial mesmo dessa parte do marketing, a gente precisa saber como utilizar cada uma das redes, né? O pessoal lá da Comum tem a aula com a Laura, inclusive, que fala sobre isso muito bem, mas eu vou trazer aqui por cima. Quando a gente fala do Instagram, a gente pode trazer vídeos curtos com dicas sobre problemas comuns em condomínios. Por quê? Porque a gente já entendeu que a plataforma do Instagram hoje ela não quer vídeos complexos, mas também não quer foto. O vídeo, ela, de certa forma, interage melhor. Quando a gente trabalha com LinkedIn, a gente está falando de artigos mais aprofundados, a gente vai usar jurisprudência, legislação, letras de lei. A tendência do LinkedIn é realmente pessoas com essa busca por uma troca mais intelectual. O YouTube é muito parecido com o podcast, né? Ele serve para mostrar autoridade para o síndico, para a administradora, mas você tem uma conversa mais leve, com linguajar diferenciado, sem juridiquês, sem muito artigo, sem muita jurisprudência, mas explicando o dia a dia como é que funciona, certo? Outra coisa, parcerias estratégicas, né? De forma correta, você pode ter parceria com a administradora, com imobiliária, com construtora. Todos eles precisam de advogados especialistas. Inclusive, a gente tem um projeto de lei que está em tramitação aí, não sei se sai esse ano, falando sobre a obrigatoriedade da assinatura do advogado nos documentos do condomínio. Ou seja, sendo aprovado uma convenção, um regimento interno, hoje vai ter obrigatoriamente a necessidade da assinatura de um advogado, certo? E com a assinatura vem toda a responsabilidade. Além disso, a gente tem a questão do tráfego pago, só que o tráfego pago, sem um bom orgânico, sem uma casa organizada, sem saber o que está fazendo, você vai jogar dinheiro fora, certo? Por isso que eu digo, o tráfego pago é bom, o Google Meu Negócio é muito bom, o Google ADS que está aqui, né, para atrair síndico e para atrair condômino. Mas, se você não tem uma casa organizada, não adianta você fazer, porque você vai jogar dinheiro fora, certo? Não adianta dizer que vai chegar cliente se você não tem um site estruturado, se você não tem artigos, se o seu Instagram é bagunçado, se o seu Instagram só tem foto pessoal, se o seu LinkedIn não tem nada publicado, se você não tem uma constância ali, não vai ter retorno. Você vai jogar dinheiro fora, tá bom? E aí, a gente vai falar sobre, ainda sobre estratégia, né? Material gratuito, como eu falei para vocês. O e-book é muito bom. Checklist, manual de temas, é ótimo para fazer captação de leads. E aí depois você pede autorização para colocar numa lista específica que você criou para o seu condomínio. E essa lista específica que você criou vai trazer um retorno muito bom, certo? A questão da construção de um relacionamento pelo WhatsApp, por e-mail, né? Participe de questões do setor imobiliário, vá para eventos, vai para evento de construção civil, saia do óbvio, não fica só em evento de advogado, porque advogado não vai te contratar, tá bom? Tem a questão também das associações, participe dessas associações. A gente tem a ABA, a gente tem a ANACOM, a gente tem a Secov, nem associações de síndicos, faça a filiação onde for possível, né? Mostre autoridade, demonstre sua autoridade nos assuntos, que vai fazer, sim, toda a diferença. Além disso, faça participação em eventos presenciais. Nossa, eu tenho aqui uma equipe maravilhosa, tem até café, ó. Cappuccino de milhões. E agora, para vocês que estão comigo desde ontem, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Ou do assunto que a gente já tratou hoje,
ou de algo que a gente falou ontem. Eu queria muito que vocês participassem do desafio, que é uma forma de vocês colocarem em prática o que a gente está conversando aqui. Eu queria muito que você criasse um post, né, com uma dúvida comum dos síndicos, se o síndico for realmente seu público, ou do condômino, certo? Ou do construtor, se você quiser falar para a questão da incorporação imobiliária. Utilize um desses assuntos que a gente falou aqui, crie esse post, respondendo uma dúvida, de preferência uma caixinha de perguntas, poste no Instagram e me marca, porque aí eu vou... Gente, eu não sei o que foi que eu fiz isso aqui, não. Mas se alguém souber como é que tira, só Jesus na causa, deixa lá. Eu vou repostar todo mundo que marcar aqui, que me marcar, que cumprir esse desafio, certo? É uma forma que eu conseguir fazer vocês realmente colocarem para funcionar tudo isso que a gente está falando, certo? E as estratégias ainda de contratos recorrentes, né? Então, alguns serviços podem ser prestados de forma contínua. Como eu falei, a cobrança da cota condominial em atraso, nem todo condomínio ele tem condição de pagar todo mês assessoria fixa, mas ele busca, às vezes, ter um advogado ali para poder fazer essa cobrança sempre que surgir, de forma esporádica. Participação em assembleia. Muito provavelmente, na verdade, todo condomínio tem que ter uma AGO anual. E às vezes o condomínio não tem condição desse contrato, de bancar esse contrato, né, fixo. Mas todo ano ele vai buscar aquele advogado para fazer a participação dessa AGO, né? A gente tem a questão também dos contratos de terceiros, principalmente em regiões litorâneas, a gente tem a questão, inclusive, da locação para antenas de televisão e de telefone. E nesses casos de antena de televisão e de telefone, eu vi, é preciso ter um olhar diferenciado, né, dessas questões, do que pode, do que não pode constar nessas cláusulas específicas, das multas. Então, toda vez que esse condomínio precisar de um contrato, fazer uma assinatura, fazer uma análise, vai buscar os seus serviços. Então, existem, sim, contratos recorrentes para se atuar em condomínios sem a necessidade de uma assessoria fixa mensal. É claro que tem vários benefícios, e a gente já falou ontem sobre assessoria fixa, mas não é a única forma de atuar dentro dos condomínios. Na verdade, é a mais concorrida, e eu acredito que a gente pode sim sair do mais concorrido e ir para o mais lucrativo, que não é a assessoria fixa, certo? Estratégias, né? A gente tem estratégias para poder apresentar o contrato para o síndico para dar uma segurança. Então, a gente pode conversar com ele de forma a mostrar o quanto o nosso serviço ele vai valorizar o condomínio, né? A gente precisa, inclusive, uma mania que o advogado condominialista tem, é de não cobrar o diagnóstico, a consultoria, nos casos que a gente não está falando de assessoria fixa. Então, a gente precisa ter técnicas para não trabalhar de graça, evitar reuniões produtivas, o tempo, o desgaste que é causado. Por exemplo, se um condomínio hoje me procura para realizar uma proposta de assessoria fixa, eu não faço mais uma reunião de 1 hora com aquele síndico. O síndico me procurou, ele me achou de alguma forma, foi uma indicação, ou foi o Instagram, ele conhece o meu trabalho, certo? Então, não tenho para que conversar com ele por 1 hora. Eu mando um forms que eu fiz aqui para o escritório, com todas as informações que eu preciso para poder realizar aquela prospecção, né? Aquela a precificação, certo? E mando para o síndico. O síndico vai me responder as áreas comuns, se tem funcionário CLT, se não tem, se é terceirizado, né, a quantidade de unidades, o valor da cota condominial, a região do condomínio. E com essas informações eu monto para ele a proposta de honorários, encaminho para ele. E quando eu encaminho para ele a proposta, e depois dele saber o valor do escritório, né, que não é o preço, é o valor do escritório, aí eu dou a possibilidade dele realmente ter uma reunião de 30 minutos comigo, certo? Mas nada de fazer uma reunião prévia, você perde 1 hora do seu dia, 1 hora só na reunião, fora o tempo de preparação. Gente, de verdade, a advocacia condominial está uma advocacia muito desvalorizada. E se a gente ficar perdendo nosso precioso tempo, valioso tempo, para conversar com pessoas que às vezes só estão curiosas de saber o nosso valor, a gente não vai ter o nosso retorno. Se a pessoa valoriza a gente,
ela realmente vai pagar, né, a questão da nossa consultoria. E aí, quando não se tratar de assessoria fixa, para você mandar esse POBs, você vai dizer, ó, o valor da consultoria do escritório é X, seguindo pelo menos a tabela da OAB. Hoje a OAB Bahia está em 500, se eu não me engano, R$ 505 o valor mínimo, certo? Então, a menor consulta dentro do direito condominial que vocês têm a possibilidade é a consulta, né, de R$ 500. Vamos continuar aqui falando, né? Deixa eu só... Prontinho. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é sobre parceria. Inclusive, recebi uma pergunta sobre isso lá no Instagram hoje, né, como é que funciona a questão das alianças e parceria. Primeiro ponto que eu posso falar para vocês sobre parceria é, primeiro a gente namora, né? Primeiro a gente conhece a pessoa, depois a gente namora, depois a gente casa, né? É muito raro uma pessoa que conheceu e casou esse relacionamento dar certo. Então, você quer fazer uma parceria com uma pessoa? Vamos fazer primeiro um teste, vamos fazer algumas prévias, vamos trabalhar em conjunto, ver como é a divisão, ver se aquela pessoa realmente vai dividir o trabalho com você, ou se realmente é só uma indicação, né? Se ela realmente só vai indicar e você vai pagar o valor a ela. Tenha muito cuidado, se as pessoas têm os mesmos valores que você, que têm os mesmos objetivos que você, tudo isso vai fazer grande diferença na questão, né, da escolha da parceria que dá certo. E o combinado, gente, não sai caro. Parceria tem contrato, tá? Eu não separei para a aula de hoje, mas quem quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram, porque lá no grupo tá fechado, certo? Que eu vou mandar o contrato básico de parceria que eu tenho aqui no escritório. E se chega uma pessoa hoje que eu não conheço, eu realmente faço parceria. Uma outra coisa, quando a gente fala sobre parceria, é você ter um portfólio para você mostrar esses serviços para os seus clientes. Você precisa ter um portfólio. Você tem que saber o que, que você vai ofertar, certo? E o portfólio, ele é bem completo. Eu vou dividir aqui com vocês também para mostrar que vocês podem fazer aí, que é muito, muito simples, certo? Eu vou olhar aqui para o lado, não estranhe não, é porque realmente a tela aqui do lado. Então, se eu não olhar, eu não vou conseguir conversar com vocês. Estou vendo aqui ele, cadê o portfólio? Pronto. Esse é o portfólio aqui do escritório para parceria, certo? O advogado parceiro, ele entra em contato comigo, é até do ano passado, estou precisando atualizar, certo? E pergunta quais são os serviços que o meu escritório faz, quais os serviços que o meu escritório oferta, quais são as áreas de atuação do meu escritório. Então, ele vai ter ciência de uma breve apresentação do escritório, as áreas de atuação, uma breve apresentação de quem é você, é muito importante, né? E onde é que você atua? Esse é um portfólio, gente, para advogados, para parceria com advogados e com escritórios de advocacia. E aí você vai ter a parte da prestação de consultoria para condomínios, auditoria, regularização, atualização de estatuto, todos os serviços que você faz, você coloca aqui nesse portfólio, você faz o mais completo possível, certo? Para condôminos, onde é que você atua? Eu coloquei a consultoria, ações de padronização de cota, né? Que é uma ação que está sendo bastante recorrente aqui no escritório. A questão da cota condominial de quem mora em cobertura se é maior, a gente está tendo muitos casos, então a gente está tendo um bom retorno desse tipo de ação. Defesa administrativa e judicial de multas irregulares, né? Quando a gente fala de loteamentos e associações, embora não seja condomínio, a gente está tendo uma busca, uma procura dessa parte de loteamento. Então, a gente presta a consultoria para a questão de regularização, de condomínio de lote, de loteamento, de associação, de assembleia, eleição de presidente, estatuto, toda essa parte de regularização, de taxa associativa, a gente atua, então eu coloco aqui. Questão da aquisição e venda de imóveis, que a gente trabalha, como é que funciona. Questão de regularização também está aqui, né? Para empresas que a gente tem os serviços próprios que a gente faz para empresas, voltados para empresas, eu deixo aqui tudo muito bem delimitado, o que eu posso ofertar.
E algo que eu não falo no Instagram, mas a gente tem aqui no escritório, que é a parte de sucessão e a parte de LGPD, certo? A gente finaliza, deixa seus dados, seus contatos, deixa eu voltar aqui, certo? Os dados, os contatos, e você vai ofertar para aquele parceiro esse material seu que ele tem em mãos toda vez que ele precisar realizar uma parceria com você. Eu gosto muito de trabalhar com parceria, sabe? Eu acho que realmente dá um bom retorno, certo? Todo mundo sai ganhando, a gente só não pode trabalhar para o outro. Então, tudo muito bem desenhado, deliberado, delimitado, estruturado, anotado, assinado em contrato, vale a pena. E duas perguntas muito comuns que a gente precisa de uma quebra de objeção. Não temos orçamento para isso. A questão de não ter orçamento tem duas opções. Ou realmente o condomínio não vai ter orçamento para poder atuar naquele momento com a sua contratação, ou ele realmente está aplicando dinheiro, né, o dinheiro dele no lugar errado. Então, a gente tem que mostrar para ele valorizar o trabalho da assessoria jurídica e como a longo prazo vai reduzir aquele custo, né? Por exemplo, um condomínio que tem uma inadimplência quanto mais de pessoas que têm o perfil de não pagar a cota condominial com frequência, a gente consegue mostrar ali o quanto um jurídico com um procedimento de padrão de cobrança objetivo, direcionado, com o tempo certo, vai ter um retorno melhor para o caixa do condomínio, e isso vai trazer grandes oportunidades ali do condomínio e vai valorizar aquele condomínio, certo? O Vou Pensar é, para mim, uma das piores formas de conversão. Porque o que, que acontece? O vou pensar, você não sabe o motivo do síndico ali não querer fechar com você, o cliente não querer fechar com você. Então, é sempre bom continuar conversando para ver se você só sabe ali que realmente, qual é o real motivo ali daquele não, né? Porque um sim, se não é um sim óbvio, é um não. Certo? Então, vocês ganharam ou não. Então, a gente vai ver se é o valor do escritório, e aí tá tudo bem, porque, por exemplo, nesse caso que eu falei com vocês, a minha proposta era 2 vezes, 3 vezes quase o valor que o condomínio estava disposto a pagar. E aí ele falou, não, doutora, porque a gente tinha um limite de X para poder receber aqui para tratar com assessoria. E aí eu disse, tudo bem, dessa forma eu infelizmente lhe agradeço, mas eu não posso baixar o meu valor, porque os produtos do meu escritório, a assessoria do meu escritório, não tem como reduzir para chegar nesse ponto. E tá tudo bem. E aí cabe a você também ter uma inteligência emocional de que quem é o seu cliente. Porque às vezes você tá chateado porque recebeu um não, e aquela pessoa realmente não é seu perfil de cliente no momento. E aí a gente precisa aceitar, até como eu brinco aqui com a Nanda, que livramento. É livramento, ia dar muita dor de cabeça, e já foi, vamos para o próximo, vamos passar para o próximo condomínio, a próxima tentativa, a próxima proposta, certo? E a gente tem uma questão de erros que podem acabar custando o nosso contrato ali com aquele condomínio. Esse material, a gente também fique tranquilo que eu vou disponibilizar para vocês. E eu fiz aqui um passo a passo para vocês utilizarem na primeira reunião com o síndico de vocês. Tá vendo o que eu falei? Eu disse que eu ia trazer muito conteúdo aqui. Eu falei que o passo a passo para vocês começarem amanhã, se marcar reunião amanhã, já dá para implementar. Deixa eu agora só compartilhar a tela, que eu vou precisar trocar para apresentar outra tela aqui para vocês, certo? Pronto, aí. E vocês vão me ajudando. Eu fiz um roteiro para vocês, que eu também vou postar lá, que eu não vou ler todo aqui, que ele é muito grande, mas eu fiz um passo a passo, né? Que sempre é bom quebrar o gelo, fazer uma apresentação, mostrar uma conexão, falar, fazer aquela conversa amigável, né? Que é muito importante com o síndico, falar da rotina, tentar ganhar e mostrar-lhe interesse por aquele condomínio, entender como é que ele funciona, né? Me fala do seu condomínio, quanto tempo você é o síndico, quais são os desafios que você tem, mostre interesse, ouça, não escute, ouça o que o síndico está falando ali para você realmente saber como você vai conversar com aquela pessoa, o que que ele quer de você.
o que o síndico realmente precisa no condomínio, ele vai te dizer sem dizer no momento que ele falar sobre o condomínio, os problemas do condomínio dele. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa aqui para saber onde a gente vai focar na hora de falar a nossa proposta e convencer aquele síndico a fechar com a gente, tá bom? Demonstre interesse sincero, não interrompa ele, né? Até porque se você começar a falar rápido da sua experiência e só falar de você, ele vai achar que seu único intuito é vender mais um serviço e não vai trazer esse retorno. Faça um diagnóstico dos problemas, né? Pergunte para ele sobre inadimplência, os processos de cobrança, sobre as assembleias, sobre os conflitos, e tudo isso você vai conversando com ele com o seu jeito, com a sua linguagem, com a sua forma, para que realmente ele possa trazer para você respostas antes de você forçar, ou antes de você apresentar ali a sua proposta, certo? Traga soluções para cada problemas que eles tiverem. Só um minutinho, gente. A voz vai até o final, estou dizendo que ela vai. Por exemplo, tem um alto problema com a inadimplência. Olha, aqui no escritório a gente tem uma estratégia estruturada para uma cobrança extrajudicial, para você poder implementar ainda hoje no seu condomínio. Nossa convenção ela é muito antiga, o que, que eu faço? Nossa, realmente, uma convenção desatualizada vai trazer problemas, vamos trabalhar dessa e dessa forma. Né? As assembleias são sempre tumultuadas, então vamos aprender como é que a gente vai enfrentar esses problemas. A gente vai agora ter um passo a passo para a assembleia, vai criar um método onde os condôminos vão entender como é que funciona uma assembleia, vão trazer mais clareza no edital, né? A gente vai ter problemas e a gente vai trazer soluções. Apresente a proposta, né, de assessoria, de consultoria, de cobrança, ao invés de traga os custos-benefícios ali a longo prazo, né? Ao invés de pagar para o serviço isolado, com assessoria mensal, o que que tem benefício para aquele condomínio, o que que não tem, né? Traga sempre que possível o gatilho da urgência. Fale sobre sua agência, fale a verdade sobre o seu escritório. Olha, aqui no escritório a gente tem uma quantidade limite de condomínios que a gente consegue assessorar. No momento a gente só tem mais 2 vagas, sabe? E realmente, se a gente acabar preenchendo esses 2 contratos, eu não tenho como fazer essa assessoria para vocês. Outra coisa, mais um exercício, o famoso pitch de venda do mercado, que a gente faz essa venda do serviço. Começa a treinar em 2 minutos o que que você oferta no seu escritório, como é que você vende o seu serviço, se venda. Então, teste, gente, fala no espelho, fala para um amigo, coloca o cronômetro, você tem 2 minutos, depois 1 minuto e meio para falar sobre os benefícios do seu escritório e fazer com que aquele síndico, ele realmente feche com você. Porque toda vez que você estiver numa roda de conversa, de reunião, e alguém perguntar algo sobre o que você faz, você sabe já ali em 2 minutos se você vai se vender. É isso que a gente precisa saber. Hoje, o mercado não tem espaço para amadores. Então, 2 minutos valendo, você tem que falar o que, que você faz, agregar valor a você, ao seu serviço, e fazer aquela pessoa querer te conhecer mais, certo? Sempre, como eu falei, cuidado, né, com a questão das quebras de objeção, o que que eu vou pensar, né? O que que você gostaria de avaliar antes de tomar? Podemos marcar um segundo encontro, alguma coisa que você quer que eu esclareça, que eu não esclareci bem, né? E outra, dê um curto prazo para retorno, tá? Nada de deixar proposta, quando você puder, você me responde, não, estou à disposição. Olha, tudo bem, essa proposta que eu passei para você, ela tem validade de 5 dias, certo? Depois desses 5 dias, esse valor expira e a gente vai precisar atualizar. E, gente, atualiza, nem que seja R$ 50, atualiza. Porque senão, não vai, a palavra de vocês não vai ser levada a sério, certo? E aí a gente tem, como eu falei de novo mais uma vez, a questão, né, do orçamento, da pauta de orçamento, e a gente tem como mostrar que uma assessoria
no orçamento do condomínio, a depender do condomínio, pode trazer um benefício sim, um retorno sim, certo? Além disso, a gente vai ter sempre esse checklist para poder, na final de cada reunião que você fizer, a pesquisa prévia do condomínio que você está indo atender o síndico, pesquise, faça uma busca no Jus Brasil, saiba se tem processo, entenda como é que funciona, tenha já um roteiro de perguntas estratégicas para aquele caso, né? Tenha casos de sucesso para você mostrar credibilidade, né? Tenha uma proposta comercial bem estruturada, traga os gatilhos de urgência, os prazos para resposta, né? E hoje eu estou realmente no passo a passo. Eu quero que vocês marquem uma reunião ainda essa semana com o condomínio novo. Aplique esse roteiro aqui que eu falei com vocês. Como hoje é quarta-feira, eu vou dar uma semana para vocês, certo? Uma semana para vocês. E eu quero realmente saber se vocês aplicaram todo esse roteiro, todo passo a passo aqui. Registre todos os resultados e depois venham me contar se realmente foi diferente a reunião, se você entendeu que aquele síndico ali deu um retorno para você, te levou mais a sério, realmente levou mais a sério a sua proposta. É isso aqui que eu quero que vocês façam, porque o interesse é vocês se mostrarem interessantes e autoridade para aquele condomínio, para aquele síndico, certo? E agora vamos voltar lá para a nossa aula, que a gente já está chegando na metade, e hoje eu estou com mais conteúdo do que ontem, com menos voz e mais conteúdo, mas vamos nessa. Quais são os erros que eu percebo hoje que os advogados estão cometendo e que estão levando a diminuir a quantidade de contratos? Os advogados estão falando muito sobre si, sobre quem é ele, qual é seu cargo, qual é a sua função, e não fala sobre o problema do cliente, sobre as dores do cliente, certo? Você é tudo isso, mas o que é que você tem para me mostrar que resolve o meu problema? Eu não quero ler seu currículo, isso está no seu currículo, está anexado à sua proposta. O que é que você tem para me ofertar? Qual é o seu diferencial? Né? Outra coisa, não demonstra conhecimento sobre o condomínio, né? Chega sem informação, sem saber o que é aquele condomínio, onde é que fica, a taxa, as particularidades, peculiaridades. Aqui em Salvador tem alguns condomínios que são muito específicos em questões de danos ambientais, certo? Então, é um diferencial para esse condomínio, você já tem um conhecimento dessa questão ambiental para mostrar, nossa, percebi que você fica nessa região aqui, vocês têm muito problema relacionado a esse assunto, eu estou sabendo que está tendo aí uma tentativa de abrir, né, os condomínios que ficam com passagem para a praia, para pessoa, para qualquer pessoa. Como é que está sendo a segurança do condomínio? O que, é que vocês estão fazendo para garantir a segurança dos condôminos? Como é que vocês estão levando essas informações, né? Foque na inadimplência também, porque é uma dor muito grande dos condomínios, exceto quando a gente está falando de condomínios de implementação. Aí a gente não tem inadimplência, mas a gente pode falar, por outro lado, da cobrança da cota condominial das unidades não vendidas para o construtor. Então, nesse caso aqui, você não vai falar de inadimplência, mas você vai falar do gestor para ali para o síndico, que existe a possibilidade de cobrar assim como é que está sendo feita o pagamento dessas unidades que não foram vendidas, que estão fechadas, certo? Faça um diagnóstico gratuito, nada muito complexo, mas algo que você consegue fazer na internet, dizendo o que você pesquisou daquele condomínio, do que você falou, o que você entende ser viável, o que pode implementar, o que não pode implementar. Por exemplo, alguns condomínios que eu vejo que tem uma grande quantidade de funcionários e acrescento a consultoria trabalhista preventiva, certo? Não processo, mas consultoria. E já coloco, olha, você não me pediu, mas eu estou te apresentando aqui dois valores na proposta. Um valor só para assessoria civil e um valor aqui com plus para assessoria civil trabalhista consultiva. Porque eu percebi que você tem uma grande quantidade de funcionários CLT e você precisa aqui talvez de uma assessoria na questão dos contratos. Aí depois assim ainda pergunte, deixa eu te perguntar, esses funcionários têm contrato de trabalho? Porque a maioria dos condomínios você vai ver que não tem, que só tem assinatura na carteira de trabalho. E para, por exemplo, a doutora Bárbara, que está aqui, que é trabalhista, ela sabe o problema lá na frente que isso vai dar para o condomínio. Principalmente quando a gente tem a questão de acúmulo de função do zelador. Né? A gente tem ali os zeladores sendo porteiros, sendo faxineiros, sendo coleta de lixo, sendo jardineiro, sem nenhum contrato,
especificando essas questões, esses valores, essas funções que vão dar uma dor de cabeça lá na frente para o condomínio, sendo que um consultivo trabalhista pode fazer um aditivo contratual, certo? Vá com pergunta estratégica, já saiba o que você vai perguntar, já saiba como é que você vai usar essas perguntas para uma simples, como é que eu posso dizer, uma simples participação, certo? Você tem que ir de forma estratégica para a reunião. Outra coisa são as questões do gatilho mental, né? Depoimentos de outros síndicos, de administradores que conhecem seu serviço, né? Olha, você conhece fulano de tal? Nossa, fulano de tal trabalhou com a gente tem um trabalho muito legal, é muito bom. Isso na reunião, tá, gente? Não é aqui não é mais a rede social, mas é algo que você pode falar na reunião. Nossa, fulaninho, eu conheço o síndico, conheço o seu João, ele trabalhou com a gente, nossa, aquele problema do condomínio dele ali com a construtora, que bom, né? A gente conseguiu resolver, inclusive de forma extrajudicial, em menos de 6 meses. Então, você vai trazer os casos de sucesso, os depoimentos dos seus clientes para vender para outras pessoas que têm casos parecidos, durante uma conversa, certo? E é totalmente possível. Você não vai trazer, claro, informações privilegiadas, dados que são fechados do condomínio, que nenhuma outra pessoa poderia ter acesso, mas algumas informações você consegue trazer, né? Outra coisa, criação de ofertas limitadas, a questão do diagnóstico nos grupos do WhatsApp é muito bom. Aqui a gente só precisa ter um pouco de cuidado com a regulamentação da OAB de cada estado. Normalmente, Minas e Bahia são as mais chatas, as mais complexas, certo? Que não deixam a gente fazer nada. Mas as demais dá uma flexibilidade da gente conseguir, sim, fazer, né, esse uso das redes sociais ao nosso favor, tá? E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre a convenção ser atualizada, trazer um pouquinho de medo, de receio, né? Mostrar que você tem uma agenda limitada, data de atendimento, por exemplo, aqui no escritório, toda vez que alguém entra em contato comigo, a minha primeira resposta é que atendimento ao cliente é apenas às terças e quintas. Carol, se chegar uma cliente que só pode na quarta, você não vai atender? Não, não é isso que eu estou falando. A gente vai atender. Mas ela precisa ter ciência que é terça e quinta o atendimento do escritório, que eu vou abrir uma exceção para ela. E não que ela vai escolher o dia que ela quer ser atendida aqui. Outra coisa, no seu melhor horário, não existe isso. Dá umas 2, 3 opções de horário no máximo e deixa a pessoa se adequar. Se ela disser que não pode naqueles 3 horários e trazer uma outra opção, aí você diz, olha, eu vou verificar aqui que a gente tem um compromisso, a gente tem uma questão na agenda, mas eu vou tentar reorganizar aqui para poder te atender esse horário, te respondo. Aí você dá 2 minutinhos ali, sua agenda pode estar vazia, gente. Pode não ter ninguém naquele dia. Mas você dá 2 minutinhos para fingir que você realmente abriu a agenda e tentou realmente organizar aqueles horários dos seus milhões de compromissos para atender aquele cliente, para valorizar o seu serviço. E olha, eu não estou falando isso porque ninguém faz. Não, muita gente faz. Tem muita gente que fica aí na rede social dizendo que tem agenda fechada de cliente. Não tem cliente nenhum. Não tem cliente nenhum. Mas sabe mostrar que a vida é tão corrida, e pode ser até corrida de outras demandas, mas não da advocacia, que está todo mundo achando que a pessoa está com 20, 30 clientes. Entende? É só como a gente se posta, assim, se mostra que a gente se vende para o nosso condomínio, ou para esses condomínios. Então, mais uma vez, só para fechar essa parte, eu vou pensar, sempre trazer uma outra resposta para tentar trazer como um fechamento imediato, demonstrar um impacto, né? Tentar buscar o que está fazendo aquela pessoa não fechar. Às vezes, aquela pessoa não pode fechar, porque não é ela que fecha, principalmente quando a gente está falando de uma advocacia para condômino. Às vezes, é a esposa que entrou em contato, mas quem realmente paga é o marido. Então, precisa de uma aprovação. Então, você já tenta marcar uma reunião com ela e o marido. Ela e o esposo. Já vai fazer a diferença ali para você fechar, né, aquele contrato. Ideias aqui para aplicar, né, na advocacia, na prática. Eu trouxe aqui conteúdos que vocês vão criar, propostas do que vocês podem criar, assuntos que você pode falar em rios. Se a sua advocacia for voltada para condomínios, a gente tem a questão da auditoria jurídica preventiva, então você vai falar sobre a questão da análise da convenção, do regimento interno, para evitar ilegalidades.
um assunto que é para a gente que é advogado muito batido, e eu estou vendo ali um petzinho ali que eu ainda não consegui saber passando, não sei se é um gato ou um cachorro, só vi um pedaço passando branco. Mas um assunto muito importante que para a gente é batido, mas que para quem é condômino não é, a questão dos animais em condomínio, proibição de animal, obrigatoriedade de se levar no colo, né? Esse conteúdo, de forma estratégica, um artigo, um rios, devidamente impulsionado, devidamente viralizado, tá vendo? É um gatinho. Eu falei que eu vi um peludinho ali passando, mas eu só vi a parte de trás, então não sabia se era um cachorro ou se era um gato. Essa questão de animais em condomínios ainda dá muito conteúdo e traz pelo menos consultoria. E, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. No início da minha advocacia, eu paguei todas as minhas contas com consultoria, tá bom? Eu tinha agenda de consultoria lotada. Eu não tinha, nem, na verdade, eu não tinha interesse em fechar processos, porque eu tinha uma atuação generalizada em todo o Brasil, eu conseguia estudar, eu conseguia dar aula, certo? Mas eu não me prendia aos clientes, eu fazia consultoria paga. E os condôminos fazem muito isso, eles querem saber, né, a sua realidade, se a realidade deles está em acordo com o que vocês querem. Mas antes de eu falar da advocacia para o condômino, que é onde eu tenho a minha maior experiência e que eu realmente acho que vale muito a pena, e as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir, né, esse assunto, vou voltar para o condomínio. Vou voltar para o condomínio, que é uma assessoria muitas vezes fixa, um valor que vai manter ali as contas do escritório, dos funcionários, então vale a pena, sim, você ter uma assessoria fixa. Muito cuidado para você não se encher de condomínios e não ter suporte, não ter equipe, principalmente desvalorizando o valor do seu serviço, você não vai conseguir, né, contratar pessoas para poder realizar esse serviço. E aí é uma troca, né? Você está trocando apenas dinheiro, você não está ganhando dinheiro, então não vale a pena, certo? A consultoria de cobrança de inadimplência, não apenas a cobrança, mas a própria consultoria já dá para poder você vender ação de cobrança judicial, extrajudicial, recuperação de crédito, né? Análise para aprovação de garantidora de crédito no condomínio, análise para mini mercado, análise para farmácia, né? Questão de condomínio misto. A adequação à LGPD, gente, eu sei que às vezes a gente precisa de uma parceria, porque não tem o conhecimento, mas vale muito a pena. E aqui no escritório, uma coisa que eu aprendi, como é que a gente vende o serviço da LGPD, é vendendo por etapas. Para de tentar vender o serviço todo, porque realmente dá trabalho, porque realmente é caro, e você vai afastar o condomínio. Então, hoje eu tenho a minha proposta de LGPD para condomínios, ela vem com duas formas de pagamento um valor cheio, que muitas vezes não é interessante para o condomínio, e aí eu dou um bom desconto, certo? Que, na verdade, é o valor real do produto. E uma outra proposta, dentro da mesma proposta de honorários, dividido por fase, que o condomínio vai pagar quando eu finalizar a fase 1, a gente vai pagar, por exemplo, uma proposta de 15 mil reais. E eu dividi introdução, dividir em 3 etapas aqui a LGPD, que é o que a gente costuma fazer. Mas vou dizer que foi 15 mil reais, que era um condomínio pequeno, que não tinha muita coisa a regulamentar. Olha, a proposta aqui para você é de 15 mil reais. Se você pagar à vista, eu consigo aqui dar um desconto de 10%, que está 1.500, fica 3.500 reais à vista, certo? Se o condomínio não tem condição de pagar, eu entendo realmente, o condomínio é pequeno e tal, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o pagamento por fase. A fase 1, que é a fase do mapeamento, a fase dos treinamentos da conscientização, custa 5 mil reais. Essa fase aqui você pode pagar em 2 vezes, que é o tempo que eu demoro para implementar. Então, você vai receber ali 2.500 mais 2.500. Você vai fazer o relatório final da LGPD, na entrega do relatório, assina o relatório, e aí vai realizar o pagamento da segunda etapa, que é a parte da análise da documentação, que é mais puxado. Essa etapa 2, R$ 7.500. Quando ela finalizar, essa etapa 2 você vai poder dividir em 3 vezes, que é o tempo ali que você vai utilizar para
finalizar esse procedimento no escritório. Então, você vai fazer depois o contrato de 3 vezes, certo? E aí você vai fazendo todo esse passo a passo da LGPD naquele condomínio. Finalizou a etapa 2, entrega o relatório final, com todos os gaps, tudo direitinho, da própria LGPD, e vamos para a parte 3, que é a parte do monitoramento, que é uma parte mais simples, mais importante, e ali é uma fase que você coloca R$ 2.000, e a gente fechou 15 mil, né, gente? Na minha matemática não é muito boa, não. Eu acho que é 2.500, porque eu falei 7.500, mas vocês entenderam. E aí, essa fase, como ela é mais simples, ela só dura um mês, você precisa assinar na assinatura fechar na assinatura do contrato. Então, dando possibilidades de pagamento, é possível, sim, realizar a adequação da LGPD. O que eu vejo é que todo mundo foi com sede ao pote, porque achou que a LGPD era uma mina de ouro, esqueceu que condomínio, em sua maioria, não tem fim lucrativo, e não conseguiu vender as adequações em si para os certo? Então, realidade de mercado, separa por etapas, vende por etapas para o condomínio vai pagar de forma muito mais tranquila, os condôminos vão entender que você está entendendo a questão da situação de um condomínio residencial que não tem caixa, e você tem um serviço muito bom. Burocrático, muito burocrático. Vai ter análise de documentação, é o que mais tem na LGPD. Mas dá para fazer. E não, por favor, não compre aqueles packs prontos de LGPD para condomínio que tem na internet, que eu já peguei muito erro e eu não quero que vocês cometam esses erros de aplicar a mesma LGPD para todos os condomínios, tá bom? Implementação de canal de conciliação para resolver conflitos em grandes condomínios, atuação em assembleia, atuação na questão da convenção, né? Atuação em assembleia é outro serviço para condomínio, fora da assessoria fixa, que dá muito, muito, muito dinheiro. É extremamente lucrativo, certo? Porque você vai cobrar ali o valor mínimo da tabela da OAB. Aqui na OAB Bahia, se não me engano, está R$ 1.800 o valor de uma assembleia. E você vai delimitar o horário, que aí está o pulo do gato, certo? Para a assembleia não se estender. Ó, o valor é isso, é R$ 1.800, eu cobro isso por 2 horas. Cada hora adicional tem um valor de R$ 500, R$ 600. E pronto, você vai perceber que o próprio condomínio, o próprio síndico, ele já sabe tanto que ele vai ter aquele gasto extra que ele realmente vai correr para a assembleia terminar em 2 horas. Olha, gente, eu já participei de assembleia assim. E aí o síndico dizia, não, gente, porque é o horário da doutora Caroline vai terminar, a gente precisa encerrar aqui, porque senão tem um pagamento extra. Então, a gente tem que encerrar agora. Vamos conversar depois, ó, gente, chama atenção. E você vê que realmente as assembleias começam a ser mais céleres. E é realmente um serviço que eu gosto de realizar bastante aqui para condomínio, é a participação em assembleia, certo? Para condomínio. Para condomínio, a gente tem os casos de multas indevidas, que é muito comum. Multa, muito mais fácil quando a gente trabalha com condomínio de grande porte, certo? Que a gente tem como ofertar a questão da, a questão da defesa de uma forma significativa, recebendo um bom valor, certo? Revisão da cobrança, revisão de taxa extra. Olha, vou dizer algo para vocês que ninguém ainda prestou atenção. Na aula de ontem, eu falei para vocês que teve uma legislação que alterou o formato da cobrança de juros e multa nos condomínios, que não tem ainda a questão da multa e dos juros estipulado na convenção. Então, eu vejo na advocacia pró-condômino que vai surgir aí nos próximos meses a questão dos condomínios que não se atentaram nessa mudança tributária, que vão cobrar de forma irregular os juros e a multa desses condôminos, e esses condôminos vão ajuizar ações contra condomínios, pedindo indenização por isso, certo? Anotem o que eu estou falando, a legislação é de agosto, começou a valer em setembro, as pessoas ainda não estão falando, mas o primeiro condômino que for cobrado irregular, que entrar com ação, vai surgir uma enxurrada de ações. E o condomínio, se principalmente utilizar o protesto e ainda protestar de forma irregular, vai ter ali um bocado de indenização para pagar, certo? Então, vejo aí futuramente um grande boom essa questão da revisão das cotas e das taxas em atraso, certo? Apoio de conflito também, a gente trabalha nessa mediação de conflitos, assessoria para venda e locação de imóveis em condomínios, a gente consegue trazer aqui, Carol, mas venda e locação de condomínio é imobiliário, certo? Todo mundo quer puxar para o imobiliário, mas se você vai locar, você vai vender sem ter
um auxílio da convenção, do regimento das regras. Então, eu acho que é um trabalho ali conjunto. E a gente consegue, sim, puxar esse serviço da regularização, né, da locação e da venda para dentro do condominial, tá bom? Como eu falei, a advocacia condominial, para mim, é uma área extremamente lucrativa, rentável, tem muitas oportunidades, tem muito ainda o que ser falado, poucas pessoas estão atuando, né? Teve esse boom depois da pandemia no aspecto residencial, mas as pessoas ainda não olham o comercial como deveriam olhar, os serviços que podem colocar, as taxas, as multas, até porque o residencial envolve diversas empresas, né? Como o nome já diz, o comercial envolve diversas empresas, e qualquer multa, qualquer infração, qualquer dano ali é muito maior do que um residencial, né? As pessoas ainda não entenderam. A gente tem que precisar de advogados que dominem, não somente da captação, mas também a negociação desses contratos, que tenham estratégicas próprias para utilizar nesses condomínios, e que vão conseguir, sim, para mim, eu ainda vejo um grande crescimento desse nicho da advocacia condominial. Então, chegando aqui para o finalzinho da nossa aula, já para falar com vocês, eu sei que tem ex-alunos aqui, mas vocês sabem que o nosso condomínio, ou nosso curso Dominando Condomínio, ele vai abrir amanhã, certo? Não é hoje, é amanhã. E eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da comunidade, tanto a parte de material de apoio aqui para vocês, como a parte do Notion, que a gente está aprendendo a mexer em conjunto, a Bata aqui para poder dizer, inclusive, isso, né? É muito legal essa plataforma, a gente está conseguindo trazer muito conteúdo aqui. Calma que eu ainda tenho um presente, independente da comunidade, está no final. Fica aí, que eu tenho um presente para vocês, certo? Então, assim, a gente tem uma plataforma muito legal. E o que que a gente tem lá? A gente tem as aulas sobre direito material, a gente tem os modelos de contratos, de petição, de parecer, a gente fala muito sobre estratégia de precificação, de captação de cliente, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, que não tá todo mundo, tá? Quem gosta, quem quer fazer essa troca, não é obrigatório, que a gente fala não só sobre advocacia, sobre direito condominial, mas a gente fala sobre advocacia, a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre áreas correlatas, eu coloco assuntos, conteúdos que eu acho interessante para vocês lá, né? A gente fala sobre clientes, captação de clientes. O grupo é feito realmente para ter essa troca lá. Além disso, a gente tem o Instagram fechado. Por que o Instagram fechado? Porque as lives que eu faço e que eu fiz essa semana, por exemplo, lá no meu perfil, vão sair do Caroline Pio e vão ficar apenas salvas no Instagram fechado para quem é da comunidade, certo? E assim, o Instagram fechado é ad eterno, vocês não saem mais, certo? Não é isso que venceu o acesso, não tem mais acesso às lives, não. O pessoal fica lá no Instagram, certo? Hoje, o que eu tenho que dizer para vocês e que eu vou postar aqui, assim que terminar aqui, lá no grupo, é que vocês sabem, algumas pessoas já acompanharam a primeira aula, a gente tem um investimento especial para quem está aqui. Se você quer estruturar a sua advocacia, se você entendeu que você quer participar, né, da questão do direito condominial, se você quer participar da comunidade, se você quer seguir junto com a gente na comunidade, antes de eu abrir amanhã para todo mundo, eu vou dar uma oportunidade para vocês de pagar 1/3 praticamente do valor da comunidade. O valor da comunidade é 2.997, como eu falei para vocês. Amanhã, porque eu sou bem sincera, a gente vai abrir a 1.497, certo? O valor dessa comum, porque a gente ainda está na segunda turma, então eu vou segurar mais um pouquinho. Mas até o momento que eu abrir o carrinho amanhã, vocês têm a oportunidade de comprar por 997, certo? Amanhã, 8 horas, sobe a postagem no Instagram, sobe o link lá nos stories, e aí o link que vai surgir lá, que é o de 1.497, vai invalidar o de 997. Então, vou colocar o link para quem tiver interesse, vou colocar lá no grupo do WhatsApp também, vou colocar aqui nos comentários. Cadê a Nanda para me socorrer? Foi. Peraí, que a gente vai conseguir, gente. Ai. Gente, o QR Code está aqui, se vocês já quiserem adquirir o curso, se vocês quiserem indicar para alguém, mandar para alguém que tem realmente interesse
em atuar na advocacia condominial. Esse é o momento. Esse é o momento para a gente ter uma crise de tosse, inclusive. Mas deixa eu passar para o presente de vocês. A gente passou a aula toda boa. Vamos pensar pelo lado positivo. O lado positivo é que eu consegui finalizar a aula, né? E antes de finalizar a aula, sem ter uma crise de tosse, não ia ficar para a história, né? Como eu falei com vocês, a comunidade está disponível a partir de amanhã. Se vocês conhecerem alguém que realmente tem interesse em atuar na área, é o momento de vocês encaminharem o link que está aqui, acessar esse link de acesso para conseguir esse desconto. É um desconto de R$500, quase. É um valor significativo. Então, esse é o momento de ficar um ano com a gente conversando no nosso Clube do Livro. Dá para participar, inclusive, já do Clube do Livro da semana que vem, que vai ser muito bom, certo? A gente vai falar sobre os nossos pontos fortes. E eu realmente espero vocês. E, assim, gente, não faço questão de quantidade. Lá na Comum a gente quer qualidade. Eu quero pessoas que tenham interesse em transformar a advocacia de vocês, certo? Pessoal da Comum não precisa adquirir o livro. O livro está aqui, é um e-book prático, com vários checklists, já está disponível lá na área do aluno, certo? Para quem não é da Comum e quiser o manual, eu queria muito colocar ele gratuito, mas o Hotmart não permite que eu faça ele gratuito, tá? Então, eu deixei aquele para vocês pelo valor simbólico de R$1, porque a plataforma da Hotmart não me deixou colocar por menos do que isso, mas realmente é um livro simbólico com manual de convenção, regimento interno, checklist para síndicos, checklist para assessoria, checklist para obra e reforma, muito conteúdo. E o pessoal que está na Comum já está disponível o acesso para vocês, tá? Já está cadastrado lá na plataforma, não precisa adquirir de novo. E é isso. Deixo aqui meu muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. Realmente, mais um dia, mais uma noite, mais uma troca. E vocês sabem o quanto eu valorizo essa troca, o quanto essa troca é importante para mim. E eu espero vocês em um próximo encontro. Amanhã a gente tem aula, gente. Calma, que amanhã a gente não tem aula aqui. Mas amanhã eu espero todo mundo às 13 horas, certo? Às 13 horas eu espero vocês na nossa live do Instagram, que eu vou falar sobre advocacia em outros estados. Como é que eu faço para poder atuar, mesmo não morando no estado, com essas particularidades e peculiaridades dessa forma de atuação. Então, se você quer aprender essa parte da advocacia, amanhã, às 13 horas. E, gente,